Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Venho aqui hoje trazer a interpretação de mais uma parábola do Senhor Jesus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Mateus, capítulo 13, no versículo 47 a seguir, trata da parábola da rede lançada ao mar. Vamos fazer a leitura? Diz assim: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Esta é uma parábola escatológica, é uma parábola que faz um resumão da história que nós vivemos, né, em poucos versículos aqui, mostrando qual será o final da história. Bom, vamos entender, né? Essa parábola é semelhante à parábola do trigo e do joio. Boa parte dos discípulos de Jesus eram pescadores, então eles entenderam perfeitamente bem essa parábola. Quando ele diz assim, é semelhante a uma rede lançada ao mar, você deve saber que os pescadores têm mais de um tipo de redes, né? Tem algumas redes diferentes, né? Para situações diferentes. Então, que rede é essa, né? Qual delas é essa rede que Jesus está falando? Nesse caso da parábola, é provavelmente a rede chamada de arrastão, tá? Existe uma rede que eles chamam de arrastão, que é lançada ao mar e é deixada no mar por algum tempo. E enquanto essa rede, quando ela abre toda, né, no fundo da água, eles vão arrastando devagar na água, pegando aí todo tipo de peixe, tá? Então, esta é uma parábola, né, na minha opinião, que anula, de certa forma, aquela interpretação de que somente os eleitos serão salvos. Porque aqui fica claro que a rede pega, né, apanha todo tipo de peixe e não somente os eleitos, né? A rede não sai escolhendo peixe, ela sai pegando todo tipo de peixe. A interpretação dessa parábola é muito simples, muito fácil, né? Você mesmo pode interpretar. Fica claro no texto que a rede é o evangelho, né? Fala do evangelho, a pregação do evangelho, ou a propagação do evangelho. O mar é o mundo. Então o evangelho é lançado no mundo e vai pegando todo tipo de peixe. Tá? Os peixes, obviamente, são as almas. E quando diz toda espécie de peixe, todo tipo de peixe, é porque o evangelho vai aí pegando almas de toda raça, tribo, povo, língua, nação. Tá? Os pescadores, obviamente, são os discípulos de Cristo. E aqueles que vão separar, né, quando a rede está cheia, que indica tempo, né, aqueles que vão separar os bons dos maus na praia, o próprio Jesus dá a interpretação no verso 49, dizendo que são os anjos de Deus, isto já no juízo final, fazendo ali a separação. É interessante que o texto, ele fala no verso 48, né? Quando já está cheia. Quando a rede já está cheia. Isso fala de tempo. Ou seja, esse tempo, ele acaba quando a rede fica cheia. E a Bíblia diz algo curioso, né? Um texto que eu gosto muito de citar, que é Mateus 24:14, diz assim que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A pergunta é: o que é o fim que esse texto fala? A resposta é simples: o fim é o juízo final. O fim a consumação do século, que Jesus fala aqui no texto, né? Assim será
na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão, né? Pegarão os maus e os lançarão na fornalha acesa, ou seja, no inferno. Então veja que este é o fim. Depois que o evangelho é pregado em todo o mundo, isso não significa salvação em todo o mundo necessariamente, mas o texto diz em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, se o fim é o juízo final, significa que não é o arrebatamento, né? Não confunda o fim com o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, tá? O fim é o juízo final, é mais na frente. O fim é o fim de tudo mesmo. Nós sabemos que o arrebatamento não é o fim. Depois do arrebatamento, a história continua com o governo do anticristo. Tá? Então, é um erro pensar que primeiro temos que pregar o evangelho no mundo todo para depois vir o arrebatamento. De maneira nenhuma. Primeiro virá o arrebatamento e depois é que o evangelho será pregado no mundo todo. O arrebatamento da igreja ele está prestes a acontecer e falta pouco tempo. 1 João 2,18 diz assim: filhinhos, é já a última hora. Tá? O tempo de puxar a rede está chegando. E quanto mais a tecnologia avança, quanto mais as redes sociais crescem, mais fácil fica anunciar o evangelho no mundo inteiro de uma só vez. Nós sabemos que existem muitos escândalos na igreja, e isso é normal, pois a rede que é lançada, ela pega todo tipo de peixe, inclusive os ruins, que serão descartados no dia do juízo. Tá? Outros sim, os escândalos que aparecem hoje são uma marca dos últimos dias. Em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, Paulo ele diz assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, tá? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, tem uma aparência de piedade, de cristão, de convertido, mas ele nega que o evangelho tem poder, ele nega que o Espírito Santo ainda está aqui, está atuando, que ele tem poder, né? Pessoas que negam os dons, que negam os sinais que Deus ainda faz na igreja, né? Seja muito, seja pouco, ainda existem sinais, ainda tem pessoas sendo curadas, pessoas tendo experiências diferentes com Deus, algumas sobrenaturais. Então ainda tem sinais acontecendo. É que o mundo é muito grande, né? Não dá para ver tudo, mas tem. Agora, esses homens que Paulo está dizendo, eles vão ter apenas uma aparência de piedade, mas eles vão negar a eficácia da piedade, né? Eles vão negar a transformação que o evangelho faz nas nossas vidas. Mas uma coisa é certa, quanto mais o evangelho é pregado, mais se aproxima o tempo de puxar a rede. E o que nos resta é ouvir o que diz o Cristo. Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Amém? Se você gostou dessa parábola, desta palavra e se edificou a sua vida, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e continua por aqui que nós vamos trazer a interpretação de várias outras parábolas do Senhor Jesus. Tem uma playlist aqui no nosso canal com todas as parábolas que nós já interpretamos. Amém? Então vou ficando por aqui, que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.